Olá! Um excelente domingo a todos! Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. E agosto é o mês vocacional na igreja aqui no nosso país. E como o dia de São João Maria Vianney, que é padroeiro dos sacerdotes, é celebrado na próxima terça-feira, as homenagens aos padres já começam neste domingo. No quadro de encontro, o cônego Marcos William partilha uma reflexão sobre o sacerdócio. E no mesmo clima, o quadro Viva a Cultura homenageia os padres com a canção Alma Missionária, na voz do padre Reginaldo Manzotti e convidados. No Geral na Rede, a gente conta como foi a peregrinação dos amigos da Rádio Catedral ao Santuário Nacional de Aparecida, que incluiu uma visita ao local onde foi encontrada a imagem da padroeira do Brasil. E o programa começa com a catequese com o Papa Leão XIV. Após acompanharmos trechos da apresentação da encíclica Magnificat Humanitas durante esse mês de férias do Papa, chegou a vez da síntese e da mensagem do Santo Padre sobre esse importante documento. Queridos irmãos e irmãs, agradeço sinceramente a todos os que organizaram esse encontro, aqueles que compartilharam sua competência e experiência, e a todos vocês que estão aqui online. Mutola. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. Conversando com Dirins Aula, aquilo que ele também pediu no seu tempo. Que grande sinal de esperança é o fato de que, apesar de nossas diferenças, podemos ouvir uns aos outros. Esse intercâmbio demonstra claramente a gravidade do momento, bem como a confiança de que juntos podemos discernir as grandes questões do nosso tempo e assim o futuro da humanidade. Em momentos decisivos da história, a Igreja é chamada a decifrar as coisas novas à luz do Evangelho e da dignidade do ser humano. Há 135 anos, meu venerável predecessor, Leão XIII, observou a situação dos operários fabris, suas famílias desenraizadas e as novas formas de pobreza geradas pela rápida transformação industrial. Ele compreendeu que a Igreja não podia permanecer distante. Em momento de virada histórica que ameaçava a dignidade humana, a encíclica Rerum Novarum proferiu sua palavra evangélica e social sobre as coisas novas em curso. Hoje nos encontramos diante de uma transformação de magnitude semelhante, com consequências talvez ainda maiores. A inteligência artificial já atinge muitas áreas da nossa vida e afeta decisões que moldam a convivência humana. Ela está também mudando drasticamente a forma como a guerra é travada. Assim como o antigo Leão, sinto-me chamado a contemplar outra grande transformação com olhos de fé, com a lucidez da razão, com a abertura a um mistério e com os clamores dos pobres e da terra ressoando em meu coração. Magnificat Humanitas nasceu da escuta, tal como fez Leão XIII. Ouvi cientistas e engenheiros que trabalham com sincero entusiasmo em tecnologias capazes de aliviar imenso sofrimento. Ouvi líderes políticos e autoridades públicas que têm buscado perseverantemente regras justas. Ouvi pais e professores profundamente preocupados com o futuro das gerações mais jovens. Outras vozes muito preocupantes também chegaram até mim a respeito de sistemas de armas cada vez mais autônomos, praticamente fora do alcance humano para controlá-los de forma eficaz. Ouço relatos muito preocupantes de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceito e injustiça. Ouvi o silêncio daqueles que não têm voz quando as decisões são tomadas, decisões suscetíveis de gerar novas formas de exclusão e sofrimento.
Dessa escuta surgiu uma convicção inquietante expressa em Magnificat Humanitas. A inteligência artificial precisa ser desarmada. A palavra é forte, eu sei. Mas foi escolhida deliberadamente porque esse momento exige palavras capazes de chamar a atenção, despertar as consciências e indicar caminhos a seguir para a humanidade. A Igreja há muito tempo vem trabalhando pelo desarmamento nuclear, consciente de que todo grande poder técnico pode afetar a vida das pessoas e, por isso, deve ser acompanhado por um discernimento moral adequado e por um controle público. O desarmamento nuclear continua sendo um serviço à paz e à dignidade da família humana. Em sentido semelhante, a inteligência artificial exige agora ser desarmada, libertada de lógicas que a transformam em instrumento de dominação, exclusão ou morte. Assim como a energia nuclear, ela deve estar a serviço de todos e do bem comum. As decisões sobre a tecnologia nunca devem ser separadas da consciência e da responsabilidade. Não durmamos como os outros, admoestou o apóstolo Paulo, mas vigiemos. Tal vigilância é necessária hoje. A paz, não apenas a ausência de guerra, é a justiça em ação. Mas quando a tecnologia enfraquece nosso senso crítico, a própria paz fica em risco. Desarmar, porém, não basta. Temos de construir. A palavra construir me faz lembrar dos meus anos como missionário no Peru. Em 2017, chuvas torrenciais e inundações atingiram o norte do país. Muitas famílias viram suas casas serem engolidas pela lama, assim como muitas estradas. Lá aprendi que reconstruir não significa simplesmente substituir o que foi destruído. Significa reparar laços, restaurar a confiança, reavivar a esperança no futuro. Além disso, ninguém reconstrói sozinho. Em Magnificat Humanitas, recorda o profeta bíblico Neemias. Diante das muralhas em ruínas de Jerusalém, ele reúne pessoas desanimadas para dar início a um renascimento. A imagem das muralhas não legitima fechamentos ou divisões, mas convida a cada um a fazer a sua parte. Tijolo por tijolo, toma forma uma convivência mais justa, capaz de salvaguardar a dignidade de todos. O esforço de Neemias fala ao nosso tempo. A inteligência artificial pode ser um canteiro de obras da história a partir de um horizonte de comunhão, no qual o progresso técnico aprende a servir a vida humana. Que cada construtor escolha com cuidado como construir, adverte São Paulo. Ele não teme o canteiro de obras. Ao contrário, adverte contra a construção sem alicerces sólidos. Não temamos a inteligência artificial, mas tenhamos constantemente em jogo a questão do humano. Não podemos ser descuidados com nossos instrumentos técnicos mais poderosos. O verdadeiro desenvolvimento, diz Paulo VI, diz respeito sempre a cada homem e ao homem na sua totalidade. Cada significa que nenhuma pessoa pode ser deixada à margem da transformação digital. Na sua totalidade, significa que ninguém pode ser reduzido à produtividade, ao desempenho cognitivo ou a meros dados. A pessoa coloca em si uma liberdade, carrega em si uma liberdade, uma interioridade e uma vocação para amar e adorar, que nenhuma máquina pode substituir ou bloquear. Somente com essa visão integral, a inteligência artificial pode ser orientada para o bem comum. Somente juntos, aqueles que projetam os sistemas e aqueles por eles afetados, os países mais ricos e os mais pobres, as instituições e os indivíduos, os centros de poder e as periferias, seremos capazes de construir um futuro, não para alguns poucos privilegiados, mas para toda a família humana. Esta é a civilização do amor de que falou São Paulo VI e São João Paulo II proclamou com tanta força como um horizonte a ser buscado juntos. Não é um sonho ingênuo, é uma direção. É o caminho que Jesus Cristo abre na história. Por isso, a Igreja deseja, com humildade e franqueza,
participar das discussões sobre inteligência artificial. Não possuímos respostas técnicas, nem pretendemos substituir aqueles que têm especialização, mas trazemos uma sabedoria sobre o ser humano, de que o nosso tempo atual precisa desesperadamente. Cada pessoa é única e insubstituível. Um sujeito livre e inteligente, dotado de consciência, capaz de buscar a Deus, servir uns aos outros e cuidar da nossa casa comum. Convido, portanto, todos os membros da Igreja e da família humana, aprendamos a ouvir uns aos outros, a enfrentar com coragem os desafios atuais e a cooperar na construção de uma sociedade mais humana e fraterna. A partir desse lançamento de Magnifica Humanitas, levem convosco o compromisso de permanecerem vigilantes e como artesãos da esperança, de continuarem a construir o canteiro de obras do nosso tempo. Que o Espírito do Senhor Jesus ressuscitado sustente o nosso trabalho conjunto. Confio cada um de vocês a nossa Mãe Maria. Seu Magnificat canta a grandeza de Deus que eleva os humildes. Que ela nos ensine a reconhecer a verdadeira grandeza de cada homem e mulher no amor e no serviço. Que o Senhor torne frutífera a grande empreitada que hoje confiamos à sua graça, permitindo que a civilização do amor amadureça na história. Sobre todos vocês invoco de coração a sua bênção. Conclui assim Papa Leão o seu discurso. E ainda inspirados por essa mensagem da encíclica Magnifica Humanitas, a gente segue agora falando das ações do Santo Padre. Chegou a hora da nossa editoria internacional, que é feita em parceria com o Vatican News. A correspondente Bianca Fracalvieri traz os detalhes da volta do Papa Leão XIV ao Vaticano e um recado especialmente enviado para a juventude brasileira. Olá, Bianca! Olá, Vinícius. O Papa Leão está de volta ao Vaticano depois de transcorrer o mês de julho em Castel Gandolfo para alguns dias de repouso. Na quarta-feira será realizada a audiência geral e na quinta, 6 de agosto, está prevista a visita a Assis. E ao retomar as suas atividades, o Papa animou a juventude brasileira, enviando uma mensagem aos participantes do Festival Aleluia 2026, realizado em Fortaleza. Não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada. Ele dá tudo. Quem se entrega ao Salvador recebe 100 vezes mais e sai sempre vencedor. No esporte, vemos a alegria dos que vencem, mas também a tristeza daqueles que perdem. Com Cristo, vencemos sempre. Os santos dão testemunho disto mesmo. Inspiremos-nos no exemplo de São Carlo Acutis. Ele mostra como manter Cristo sempre no centro, inclusive no uso da tecnologia. Tomando-o como referência, aconselho-vos a utilizar bem as redes sociais e a inteligência artificial, usando de forma moderada e disciplinada estes instrumentos, pois eles podem lançar-nos em um mundo irreal, no qual o efêmero, a mera aparência e o engano acabam ocupando o lugar dos verdadeiros valores e do que realmente importa. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca, e a toda a equipe do Vatican News pelo excelente trabalho. A gente se encontra aqui na semana que vem. Bom, e por falar em conexão e no bom uso das redes sociais que o Papa mencionou, o Palavras de Vida quer ficar ainda mais perto de você. O nosso Instagram já está na tela, então corre lá e segue o Palavras de Vida e conta nos comentários de qual parte do Brasil você acompanha a gente. E fique ligado porque daqui a pouco tem um giro completo com as informações e os projetos que movimentam a igreja aqui no Brasil. A gente vai para o intervalo e volta já já.